Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela grande oportunidade de vivermos mais um dia. Que maravilha. E isso, ou esse dia, a gente, como sempre, tem procurado dedicar ao Senhor e principalmente alinhado às nossas decisões e ações de acordo com a vontade do nosso Pai. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Aquele que me ama cuida do meu próximo. Aquele que me ama perdoa. Essas coisas práticas e simples da vida, mas que quando a gente vai executar, acaba sendo assuntos extremamente complexos. Mas o Senhor está aí para estender a sua misericórdia sobre nós e para sondar os nossos corações e para buscar a inteireza, né, dos propósitos, do que fazemos e por que fazemos as coisas para Ele. Tá bom? Hoje, dia 24 de novembro de 2025, eu ia falar 24 de outubro, né? A gente vai no livro de Provérbios, capítulo também, ao 24, e a gente vai pegar o versículo 10 para poder meditar. Ele está numa sequência que começou ali no Provérbios 22, que ele traz ali uma sequência de 30 provérbios dos sábios, diferentemente dos outros, que a gente começou ali por volta do capítulo 10, em que cada versículo fazia uma mensagem, ou seja, tinha identidade própria, vida própria. Aqui não, aqui às vezes você tem 2, 3 ou até 4 versículos, que é um mini texto, um mini período, né? Em que traz uma mensagem, traz um propósito. E a gente está aqui no versículo 10 do capítulo 24, que representa o 24º Provérbios. Né? 24º provérbio do conjunto de 30 provérbios dito ou ensinados pelos sábios. E nesse versículo 10 está escrito: quem é fraco numa crise é realmente fraco. A gente sabe que as crises, as provações, os desafios, né, os obstáculos, os exercícios que a vida acaba nos apresentando, né? Ela tem, de uma maneira geral, não digo que ela tem um propósito, mas de uma maneira geral, ela reside como consequência aprendizado. Só que, biblicamente falando, e principalmente para nós que confiamos que a essência do Senhor é ser bom e que a sua misericórdia está conosco, porque a palavra dele diz que o Senhor é bom o tempo todo e todo o tempo que Deus é bom. E diz que a sua misericórdia dura para sempre. Então, tendo esse princípio, a gente entende, e principalmente quando você entra em avaliações de diversos momentos, diversas passagens em que alguns personagens bíblicos acabaram se envolvendo em lutas, em sacrifícios, a gente tem que as lutas ou as crises, como é tido aqui nessa versão da NTLH, elas devem propiciar a gente a possibilidade da gente se tornar forte, da gente se tornar grandioso, da gente, vamos dizer assim, superar aquilo que nos angustia, aquilo que nos maltrata, aquilo que nos traz dor. Esse é o propósito, mas certamente não é tão simples assim, porque ele envolve uma série de fatores, e entre um dos principais, ou os dois principais que a gente pode estabelecer, é o nosso equilíbrio emocional, enquanto também o nosso equilíbrio espiritual. Porque são exatamente nesses pontos em que nós somos atacados, mesmo que, vamos dizer assim, o objeto do ataque seja o nosso corpo, ou seja, a nossa parte física da vida, que representa a nossa energia, a nossa disposição, nossa capacidade de fazer as coisas, mas o que começa a destruir a gente completamente é o nosso abalo emocional, porque a gente se sente fraco, a gente se sente debilitado, a gente se sente sem ânimo, a gente se sente sem esperança, e quanto à parte espiritual, porque é aquele que a gente começa a questionar se o amor de Deus é um amor realmente real, sério, ou o que é pior, a gente, no meio desses vulcões de emoções, vamos dizer assim, desse mundo disruptivo, né, até ruim, a gente chega a duvidar, por vezes, da existência de Deus, criando uma possibilidade de abalo da nossa fé. E aí entra pelo campo da apostasia, entra em campos diversos. Crises, como o próprio nome diz, é algo difícil de ser superado, mas que, biblicamente, nós temos fórmulas, porque as crises elas deveriam ser interpretadas por um bom cristão como maneiras, né, maneiras ou oportunidades de Deus para que a gente, num processo meditacional, um processo de introspecção, um processo de busca e de conversa com Deus, a gente perceba, a gente compreenda por que estamos vivendo isso, qual o motivo. Quando você vai em Jó, então,
ele tem muito isso, são 37 capítulos, eu acho, de muitos questionamentos, de muitos ataques. Ora, Jó se posiciona de uma forma até defensível, compreendendo um pouco ou aceitando um pouco do processo, mas a grande maioria Jó acaba, vamos dizer assim, a ponto de acaba se expressando de uma forma que, para mim, como cristão, eu me sinto até incomodado, porque Jó ele entra numa sinceridade, numa muita sinceridade, que chega a machucar, né? Porque ele usa expressões como, por exemplo, maldito foi o dia que eu nasci. Ele chega a dizer isso nas suas expressões de angústia, de dor, de sofrimento. E quando eu estava lendo esse versículo, entre os 34 versículos que compõem esse provérbios, ou esse conjunto de provérbios aí, me veio à minha mente, certo momento, eu na casa de um irmão meu, que é o Reginaldo, né, lá em São Luís do Maranhão, e a sua mãe, Dona Maria do Rosário, nossa, é uma mãe também pra gente. E ela, ao longo aí da sua caminhada de vida, hoje ela já tem, acredito que 80 anos de idade, ela completou agora recente, eu creio que, não me lembro se foi agora em novembro ou se foi ali pelo final de outubro, no meados de outubro, ela completou o seu aniversário de 80 anos, e ela nesse processo de envelhecimento, como todos nós, é um tempo difícil, é um tempo que traz uma sensação de muitas perdas, e essas perdas elas nos levam a certos sofrimentos, a certos medos. E em certo momento eu cheguei na casa dela, e ela sempre foi uma cristã, ela é adventista, para ser mais específico, uma cristã muito devota, ela tem uma fé muito fervorosa, e ela tinha sua irmã praticamente, sua irmã gêmea praticamente, né? Era aquela Maria de Lourdes, que Deus já recolheu, e elas duas tinham um cerimonial, vamos dizer assim, um cerimonial de vida, que era todos os dias elas se reuniam ali no quartinho da casa dela, e elas ficavam cantando louvores lá dentro do quarto, lendo a Bíblia, cantando louvores. O resto da casa não se envolvia muito. Ao longo do tempo, conseguiu mobilizar o coração do marido, o Espírito Santo, ela pelo bom testemunho, né? Não tem que, quando a mulher, uma boa cristã, ela até calada, ela ganha o seu marido. A Dona Maria do Rosário não foi bem calada, né? Porque ela não tem essa característica, pelo contrário, ela fala bastante, né? E é sempre muito gostoso a gente ouvi-la, porque ainda o seu discernimento, a forma do seu raciocínio ainda está muito vivo, então ela conta as histórias com muita força, a sua voz ainda é muito vibrante, mas ela estava passando por uma situação de tormenta, de aflição, quando eu cheguei na casa dela, porque ela estava angustiada, porque ela dizia assim, meu filho, para mim, eu estou perdendo a visão, eu não estou enxergando nada, e ela falava aquilo num tom, assim, de sofrimento mesmo, de angústia, de dor, e eu estava buscando essa minha caminhada, esse meu retorno à minha caminhada cristã, já que eu vivia nas iniquidades do mundo, nas perversões que o mundo, nos prazeres que ele me oferecia, mas já estava ali nesse mergulho, me reaproximando, já sentindo meu coração tocado, já me sentindo constrangido de diversas práticas, ou de diversas, por renunciar demais em nome de Cristo, até esquecer o nome de Cristo. E eu disse para ela, perguntei, nossa, mas deixa eu lhe perguntar, quantos anos a senhora está na sua caminhada cristã? 20, 30? Não é para isso, não é para momentos como esse, em que a gente busca se preparar, que é para esse momento de dores, é esse momento em que a gente precisa testemunhar a presença do Senhor na nossa vida com mais força, e agora é justamente aqui, quando a senhora está sendo provada, que a senhora se sente frágil, é que a senhora quer mostrar a sua debilidade, mostrar que não valeu a pena essa caminhada, que a senhora está junto de um Deus vazio, que esse Jesus Cristo não é um Deus que cura, não é um Deus que sustenta, não é um Deus que conforta o coração. Aí ela olhou, pegou na minha mão e disse assim, ô meu filho, muito obrigado, eu estava precisando ouvir isso. E é assim, realmente a gente por vezes se sente semelhante a isso. Quando a gente vê, por exemplo, a história do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele, vamos dizer assim, ele acaba configurando para a gente um exemplo muito claro de uma pessoa cristã, de uma pessoa que costumeiramente ou quase sempre estava sendo atacada, né? Estava sob provações e tribulações ou sobre o aperfeiçoamento de Deus, mas de uma forma extremamente dolorosa. Muito desses aperfeiçoamentos é porque o próprio povo não compreendia a mensagem, não aceitava, e Paulo se tornava insistente a ponto de incomodá-los e fazer com que eles se levantassem contra o próprio Paulo, porque Paulo não abria mão da sua fé, não abria mão da sua mensagem, e Paulo, ele se caracteriza, pelo menos a história bíblica nos traz, que ele tinha um espinho na carne, ninguém sabe o que era, se era uma doença, se era alguma vontade oculta, algum desejo lascivo, ninguém sabe o que é. Só sei que aquele espinho na carne
em que quando ele se relaciona com Deus, pedindo, vamos dizer assim, ou buscando que o Senhor, vamos dizer assim, o aliviasse daquele carro, o Senhor responde para ele de uma forma que todos nós, que responde para a gente também, a gente tem dificuldade de ver e entender isso, que ele diz assim, olha, minha graça te basta. Minha graça te basta. E o bom de tudo isso aí é mais ou menos ali em 2 Coríntios, eu acho que 12, 9, né? Capítulo 12, versículo 9, em que ele trata isso. E só que não se resume a simplesmente a Paulo ouvir que minha graça te basta e as coisas ficarem por isso próprio, por isso sem sentido. E aí Paulo, ele vamos dizer assim, ele vai e tem uma resposta muito, muito maravilhosa para quem está no meio das provações, que parece contrária a esse sentimento, a essa linha ou a essa mensagem que o provérbio está trazendo, porque o provérbio diz que quem é fraco numa crise é realmente fraco. Só que a resposta de Paulo não é contrária, porque Paulo fala de uma crise, Paulo fala de uma angústia, Paulo fala de um tormento, Paulo busca a solução em Cristo, e a resposta de Cristo é que minha graça te basta. E aí Paulo também responde, diz assim, eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. O que ele quer dizer, quando diz assim, é que justamente quando ele parece fraco, né? Quando ele parece que ele está fraco, quando ele parece que ele está derrotado, quando ele parece que ele está sem saída, quando ele parece que está sendo vencido, aí ele se torna forte. Por quê? Porque essa fé, né? Essa fé que ele tem em Cristo, ela se manifesta, ela ganha forma, porque Cristo já está habitando dentro dele através do Espírito Santo. Ele tem essa consciência. E o que ele gosta de tudo isso, e o interessante, é porque ele está dizendo que tudo isso é resultado da fé dele em Cristo. É fé, então essas perseguições, tudo é resultado de, vamos dizer assim, de respostas à fé que ele tem em Cristo, porque de alguma forma, mas até mesmo de um melhoramento do próprio Cristo sobre a vida dele, sobre a vida do cristão. Porque quando você pega a história de Jó, nitidamente Jó, ele é, vamos dizer assim, castigado, ele é açoitado, ele é permitido todo aquele tormento a um nível incomparável para um ser humano, mas Jó, porque a sua fidelidade, ela é real, ela é perfeita, ela é agradável para Deus. E aí a gente precisa, então, perceber, entender isso e procurar viver um pouco disso dentro da nossa angústia, dentro da nossa fraqueza. A gente precisa se tornar forte quando a fraqueza se faz presente, porque essa força, ela vem de Cristo. E também, quando você vai lá no livro de Mateus 14, 31, tem aquele fato bastante conhecido e que é bastante explorado, que é o caminhar de Pedro sobre as águas, né? Pedro sobre as águas, em que os discípulos, ao olharem Jesus andando em cima das águas, eles ficam extremamente apavorados e achando que Jesus é um fantasma. E há o questionamento se aquele era Jesus. Eles perguntam efetivamente se é Jesus. E Pedro vai um pouco mais além. Quando Pedro diz assim, ele diz assim, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E aí, bacana é que Pedro dá uma pronta resposta de fé. Ele vai, ele avança. Aí todos dizem, porque a própria palavra do Senhor vai dizer lá na frente, só que durante a caminhada, quando Pedro, que olhava fixamente a Jesus, acaba, por exemplo, deixando perceber, né? Ele já está andando sobre as águas, mas ele deixa perceber que ele caminha em Jesus, mas aqui há muita turbulência, aqui há muito vento, aqui há muita força. A insegurança, sua mente se despluga, vamos dizer assim, da sua força, de onde está a sua força verdadeiramente, ele começa a afundar. Jesus estende a sua mão para ele e Jesus constrói aquela frase que está lá no versículo 31, na segunda, quando ele diz assim, como é pequena a sua fé, ou então, homem de pequena fé. Aí ele diz, por que você duvidou? E é justamente nessas horas das fraquezas, nessas horas é que a nossa fé parece ser igual ao que está aqui no Provérbios. Quando a gente está se mostrando fraco diante das tribulações, realmente nós somos fracos. Mas a gente sempre deixa aquele detalhe. Mas para pensar, Pedro saiu do barco, mesmo com a pequena fé que ele tem, e andou sobre as águas. E os outros, que nem coragem tiveram. Então, meu irmão, quando te prepara. Tu vai ter essas provações, tu vai ter dificuldades, tu vai chorar,
Mas lembra-te, a mão de Deus, ela está sempre contigo. Deus, ele, ele se estabelece ali, ele tem propósito para ti, e não abandona os seus filhos, não. Ele é segurança, ele é rocha, ele é fortaleza, ele é, ele é escudo. Você só precisa manter ali o seu discernimento, manter a sua mente, o seu coração e os seus olhos focados nele, e o resto ali ele te sustentará dentro daquilo que ele tem como propósito para aquele momento, para a tua vida, tá bom? Fica na graça de Deus. Senhor, Deus Pai, maravilhoso, abençoa, cuida, protege e não deixa que nenhum filho teu se sinta, dentro das provações, desamparado ou em dúvida da tua atuação e da tua proteção em relação à vida dele. Que o Senhor possa nos cuidar.